eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, e se eu ganhasse R$ 1 por cada vez que eu venho neste canal falar de arbitragem, eu provavelmente já estaria muito, muito, muito rica. Sério, todo vídeo tem alguma coisa sobre a linda, maravilhosa arbitragem para se falar nesse canal. E dessa vez não vai ser diferente, né? Mais uma vez, a arbitragem foi protagonista em um jogo do Santos. Sempre contra o Santos, né? Sempre contra o Santos. Tá sendo frustrante, cada vez mais frustrante, mas é aquilo, a gente ri aqui pra não chorar, porque a gente já tá cansado de se estressar, saber que não vai mudar nada, né? Assim como não mudou quando a gente foi roubado contra o Fluminense, assim como não mudou quando fomos roubados contra o São Paulo, contra o Coritiba, mais uma vez roubados, dessa vez contra o Ceará, e muito provavelmente nada vai mudar, né? Enquanto o Santos não tiver pulso firme de enfrentar mesmo, de frente, de bater de frente e dar um basta nisso, enquanto ficar fazendo nota em rede social e só falando em coletiva, as coisas vão seguir dessa forma, a gente vai ser assaltado na cara dura, o VAR e o árbitro de campo vai colaborar com tudo isso e o torcedor vai sair mais uma vez frustrado de um jogo que a gente sabe que poderia ter ganho. Só nessa brincadeira a gente perdeu mais 2 pontos, né? Foi 0-0 o jogo. Perdemos 2 pontos em um jogo que a gente claramente tinha muita chance de vencer. Mas enfim, vamos falar do jogo, porque o Santos jogou bem, o Santos começou bem, seguiu bem, jogou boa parte do tempo muito melhor do que o Ceará e criou muitas chances. O Ângulo perdeu um gol, gente, meu Deus, Ângulo, como você me perde um gol desse, cara? Não tem como, só tava você e o gol. Como é que tu me manda a bola pra cima? Me fala. Sinceramente, sem condição. O Marcos Leonardo também perdeu muitos gols. Meu Deus, o que tá acontecendo com o meu artilheiro? Queria saber, viu? Queria saber. E quando a gente balançou as redes, o juiz foi lá e anulou nosso gol, mas a gente já chega lá, né? A análise individual dos jogadores é basicamente o que eu falo em todos os vídeos, né? Muito raramente eu mudo o que eu falo de cada jogador individualmente. Rodrigo Fernandes, o Léo Batistão, o Lucas Pires são jogadores que estão sendo muito constantes nas partidas, estão jogando bem seus jogos. Já a gente tem ali o Ângulo, o Julio, que são jogadores que não conseguem fazer mais de um jogo bom. Às vezes eles fazem uma boa partida, o Julio, por exemplo, fez recentemente uma boa partida, mas não conseguiu repetir esse bom futebol nos jogos seguintes e mais uma vez ontem não foi bem. O Ângulo, como eu disse, perdeu um gol que, pelo amor de Deus, foi substituído no segundo tempo, tanto ele quanto o Julio. O Zanocelo é um outro jogador que também vem numa constante muito boa. Ao lado do Léo Batistão, como eu disse, o Léo Batistão foi o jogador que mais criou chances ontem para o Santos, tanto no quesito de chutar a gol, quanto no quesito de criar chances para outros jogadores chutarem ao gol. Mas como eu disse, o Ângulo não aproveitou, o Marcos Leonardo não aproveitou, então foi assim, foi bem tenso, a gente perdeu muita chance de abrir o placar. E quando a bola finalmente entrou, num golaço do Santos, ali no, falando coletivamente, né? Um golaço do Santos, Léo Batistão balançou as redes. O juiz foi lá, foi chamado pelo VAR, foi até o VAR e, enfim, acabou anulando o nosso gol. O que é mais frustrante de tudo isso, né, dessa anulação de gol, eu acho que não é nem o fato de anular o gol, mas sim como esse gol foi anulado. Por quê? Porque quando o lance faltoso acontece, o juiz está de frente pro lance, inclusive quando o Santos recupera a bola ali, ele fala pro jogador do Ceará que está reclamando no chão se levantar e continuar jogando. O lance segue, acontece toda a jogada e sai o gol. Nisso, quando o VAR chama, ele vai até lá, revê o lance que ele já tinha visto, porque aconteceu na frente dele, e ele anula. Ele simplesmente consegue ver uma falta que ele não tinha visto antes, sendo que de fato não aconteceu falta nenhuma, porque os dois estavam se agarrando ali, tanto o Julio quanto o jogador do Ceará, e ele vai lá e anula o nosso gol, né? Então, assim, é frustrante. E depois desse lance, tudo que aconteceu depois desse lance, a gente desconsidera. Porque o Ceará teve um jogador expulso, reclamaram que não foi pra expulsão e não sei o que, mas enfim. A questão maior mesmo é que o Santos teve um gol que foi anulado. Jogar contra o Ceará, gente, é complicado, porque chega um determinado momento do jogo que o Ceará não quer mais jogar. Seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil. Todos os jogos que eu assisti entre Santos e Ceará foi a mesma coisa.
chega um momento que eles não querem mais jogar, eles simplesmente abdicam da partida e começam a fazer cera. É cera o tempo inteiro. Tanto é que tivemos 9 minutos de acréscimo. Mas não sei se foi pela cera, se foi pela revisão do VAR, enfim, não sei. Só sei que o Ceará faz cera e isso, é claro, faz o jogo ficar parado por muito tempo, faz as jogadas não acontecerem, o que aconteceu ontem. Então, assim, depois do gol mal anulado pelo árbitro, o jogo meio que perdeu todo o seu sentido, né? Perdeu todo o seu sentido. Inclusive a Renata, que estava comentando o jogo ontem, ela falou assim que ela foi contra a anulação do gol também, e ela falou que o Santos tinha que erguer a cabeça, né, e seguir, não podia simplesmente se deixar abalar por esse lance, né, mal anulado. Só que, cara, não é o primeiro jogo que isso acontece. Nessa competição, nós já tivemos 4 jogos em que a gente foi duramente prejudicados. Contra o Fluminense, que a gente empatou o jogo. Contra o Coritiba, que a gente ganhou o jogo, mas a gente foi prejudicado com um pênalti marcado por Coritiba que não existiu. Contra o São Paulo, que a gente perdeu o jogo. E agora contra o Ceará, que a gente empatou. Foram 4 jogos. Desses 4 jogos, a gente perdeu 7 pontos. Coloca 7 pontos aí na conta do Santos para vocês verem aonde a gente estaria hoje. Ah, mas a gente não pode trabalhar com o e se tivéssemos ganho. Mas a gente teria ganho se o juiz não tivesse roubado. A gente teria ganho se não tivesse tido um mau caratismo na hora de apitar o nosso jogo. A gente teria ganho. Então, assim, é complicado, porque a gente vem, a gente fala, e a gente sabe que não vai virar nada no fim das contas, porque no próximo jogo a gente vai ser prejudicado de novo. Não tem uma perspectiva de melhora. Não existe isso. Porque a gente sabe como funciona o futebol, principalmente no Brasil, né? Infelizmente a gente sabe como funciona. E a gente sabe que isso muito dificilmente vai mudar. Então a gente segue aqui reclamando, sabendo que nada vai mudar, mas não deixando passar. Porque a gente não pode deixar passar isso. Não pode. E o melhor de tudo é a gente ver algumas pessoas surpresas ainda por não ter nenhum árbitro de vídeo brasileiro indo para a Copa do Mundo no final do ano, né? Bom, eu acho que a explicação tá bem clara. O Brasil tá longe de ser referência em arbitragem. Longe. Tipo, muito longe. Anos-luz de ser uma referência no mundo da arbitragem. Infelizmente. Mas é isso. Depois desse gol mal anulado, o Santos tentou de várias formas tentar chegar ao gol mais uma vez. Nós tivemos algumas boas chances depois desse momento também. O Bustos também mexeu no time, colocou o Goulart, o Lucas Braga no lugar do Madison, Lucas Barbosa, o Juan, mas nada fez muito efeito e eu sinceramente já tava desanimada, porque toda vez que acontece uma coisa dessa eu realmente fico totalmente desanimada de continuar assistindo a partida, porque pra mim não faz sentido uma coisa dessa, né? É muito frustrante você continuar acompanhando um jogo onde você vê que seu time foi claramente assaltado. Podem até dizer, ah, mas isso acontece com todo mundo, todo time é prejudicado. É, cara, eu sei, todo time é prejudicado. Mas o Santos tem sido prejudicado em todos os seus jogos. E, assim, isso não é normal. Não é. Me fala aí, CBF, o que tá acontecendo? Por que essa perseguição? Não é de hoje, mas hoje tem sido bem tensa e bem mais visível aos nossos olhos. Mas é isso, gente. Mais um empate do Santos, mais um empate na conta da arbitragem. Parabéns, CBF. Vocês estão de parabéns. Árbitros nota 1000. Continuem assim, afundando o nosso futebol brasileiro. Um beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!